Hã? Amém? Você quer receber do céu? Pedir e dar-se. Tem que ser pitão de vez em quando, né, Alexandre? Amém? Faça uma oração então, nesta manhã, agradecendo e clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Você vai ter essa oportunidade agora. Amém? Faça uma oração agradecendo Ele por você estar aqui nesta manhã, e você possa pedir para o papai, que o papai vai te dar. Amém? Feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por estarmos vivos, de pé. É uma honra para nós, meu Pai, fazer parte do Teu reino, da Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos visitar nesta manhã com a Tua presença. A Tua presença é a nossa maior riqueza, o nosso maior prazer. Obrigado por tudo que já foi ministrado neste altar. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente conosco através desta mensagem. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, Ezequiel 42. Coloca para mim na NVI, o Micael. NVI. Nova versão internacional. Ezequiel capítulo 42, a partir do versículo 1. Deu um probleminha aí? Ok. Eu posso ler aqui também, tá? Pessoal, vocês que estão nos visitando, nós estamos com um projeto da construção do novo templo. Amém? Você pode dar um amém? Graças a Deus, né? Para a honra e para a glória do Senhor. No domingo está vindo muitas pessoas para o culto, e o Senhor colocou no nosso coração para que nós pudéssemos ampliar, né, a tenda dele. E eu tenho certeza que está no coração de Deus. O próprio Senhor está aprovando esta obra, e nós conseguimos adquirir aquela área que está aqui logo à frente da igreja, onde nós vamos construir uma nave para umas 2.500 a quase 3.000 pessoas. Amém? E essa parte aqui, esse anexo, nós não vamos entregar essa parte aqui. Nós vamos fazer o culto dos kids, né? As crianças vão ter um culto aqui nesse espaço, onde vai ter o grupo de louvor das crianças, vão abrir o culto, ministrar a palavra de oferta. Enfim, chegou realmente o tempo para as crianças, né, adorarem o Senhor aqui no altar. Amém? Os pais vão deixar os filhos aqui nesse tempo, e onde vai ser conduzido por alguns adultos também. E todo domingo vai ter o culto, tanto pela manhã e à noite também. Então assim, o meu coração está muito feliz com esse projeto. Agora, é fácil? Não é fácil. Iniciar uma obra não é fácil, tá? Inclusive eu quero falar para vocês nesta manhã sobre o projeto, né, sobre o propósito, para que a gente possa já iniciar a construção do templo. Eu já vejo construído, amém? Amém? Eu já vejo construído. Mas eu queria compartilhar com você, antes de falar sobre isso, a palavra que Deus me deu, confirmando a construção desse templo. Está lá em Ezequiel capítulo 42, se você puder abrir.
Ezequiel, capítulo 42, apareceu lá, tá vendo? Isso há um ano atrás, eu estava aqui na escola de princípio, e eu falei: Senhor, eu gostaria tanto que a gente tivesse um outro local para a gente fazer o culto das crianças. Esse era o desejo do meu coração e do coração da minha esposa. E olhamos para aquele lado de lá, tinha um terreno vazio. Falei: Senhor, será que esse terreno, a Araceli, que é corretora de imóveis, ela foi em encontro do dono do terreno, não tinha placa. Ele disse: não, eu posso vender o terreno sim, eu tenho interesse sim de vender para a igreja. Enfim, ele comprou esse terreno há uns 2 anos atrás, no valor de, eu acho que era 450 mil ou 500 mil, não me lembro. E na conversa com ele, ele fez o terreno 50 mil mais barato do que ele comprou. Isso ali já foi um grande milagre, porque ele vive disso, ele vive de vendas. E fomos ao Banco Sicoob, e para fazer essa operação, era um grande milagre de Deus. Eu já trabalhei em instituição bancária, inclusive trabalhei no Sicoob, e sei quais são as restrições para fazer um aporte financeiro para uma igreja, para uma instituição sem fins lucrativos, que é a igreja. Porque não tem garantia, não tem segurança para o banco. Enfim, o banco foi lá, aprovou o primeiro terreno. São 3 terrenos ali. Aprovou o primeiro terreno. 400 mil foi a aprovação do crédito. E pedimos o banco para segurar, para que a gente pudesse agilizar toda a documentação. Aí eu estava aqui na escola de princípio. Fui lá no terreno. Fui no terreno, tinha uma casa do lado, era o terreno, uma casa e o outro terreno. Só que essa casa estava praticamente demolida. Estava aberto o portão, eu entrei dentro da casa. Só que antes, eu fui lá no Google, tem uma ferramenta no Google que você consegue medir a área. Eu medi a área dos 3 terrenos, são 3 terrenos. E deu justamente 1.250 metros. Estava aqui na escola de princípio. Entrei lá naquela casa. Falei: Senhor, está praticamente na nossa mão o primeiro terreno. Mas o Senhor falou para a gente pedir, eu vou pedir. Eu gostaria muito de ter essa casa e esse outro terreno. Eu gostaria de comprar toda essa área. E fiz a medida, né, do terreno. Deu 1.250 metros. Só que quando eu cheguei, eu falei isso indo para casa. Quando eu entrei dentro da casa, sozinho dentro da casa, eu falei assim: Senhor, geralmente quando a igreja vai comprar uma área, a igreja faz um propósito, faz uma campanha, vai para o monte, faz jejum, faz oração. Eu quero dizer algo para o Senhor. Eu não quero fazer nada disso. Eu só quero fazer 2 perguntas para o Senhor. A primeira pergunta: 1.250 metros para o dono do universo, o que isso é para o Senhor? A segunda pergunta: eu estou pedindo algo pessoal? É para mim? Eu senti o silêncio de Deus nas 2 perguntas. O silêncio de Deus. Eu fui e falei assim: Senhor, para concluir a nossa conversa, eu quero esses 3 terrenos para a obra do Senhor. Pessoal, algo impossível aconteceu. Compartilhei com o diretor, o gerente do banco, envolveu o diretor do banco, inclusive acabei ficando amigo do presidente do Banco Sicoob. Eles fizeram um aporte financeiro de 1.200.000, 400 mil foi quase impossível.
aprovaram 1.200.000 para comprar os 3 terrenos. Você pode aplaudir o Senhor? Só que os 3 terrenos, tudo aprovado, tudo certo, 3 donos diferentes, um grande milagre. Vamos agora fazer toda a documentação para que a gente pudesse pagar os proprietários. Isso demorou mais uns 20 dias. Eu estava no sítio da igreja, eu fui para o sítio da igreja, e eu entrei em conflito comigo mesmo e com Deus. Fui para um quarto sozinho, lá no sítio. Eu falei assim: Senhor, o que aconteceu? Depois que eu falei com o Senhor dentro daquela casa, o Senhor não respondeu nem uma palavra sequer. Primeira coisa, eu quero te pedir perdão. A minha forma de falar, eu acho que eu fui um pouco ríspido na minha fala. Eu não deveria ter falado daquele jeito. Eu acredito que o Senhor deve estar magoado comigo, que eu disse que não ia orar, que não ia fazer jejum, que não ia para o monte. Só que os terrenos vieram, aconteceu. Está tudo aprovado, está tudo certo, é só ir lá no banco assinar. Mas eu tenho algo para dizer para o Senhor. O Senhor até agora não falou nada comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou assinar esses contratos, porque eu vou perceber que isso, vou entender que isso foi da minha alma, foi da minha carne. Não tem como eu iniciar essa obra, não tem como assumir uma responsabilidade dessa, se o Senhor não falar comigo. Eu estou disposto, eu falei com Deus, eu estou disposto, porque a igreja vibrou, todo mundo está feliz, inclusive o apóstolo está sabendo, todo mundo está sabendo. O pessoal que me vendeu os terrenos já está esperando só o valor entrar na conta. Mas eu estou disposto a me humilhar diante da igreja e diante dos vendedores, e dizer para eles que o Senhor não falou comigo. Eu estou aqui com essa Bíblia. Eu estava com uma outra Bíblia que estava lá no sítio, que nem era minha, alguém esqueceu a Bíblia. Falei: Senhor, eu vou abrir a palavra. Se o Senhor não falar comigo na palavra, eu não vou levar esse projeto à frente. Mesmo que eu tenha que me humilhar, mesmo que eu sinta envergonhado, eu vou fazer isso diante da igreja. Se não tiver, eu vou abrir a Bíblia, se não tiver a palavra obra e templo, o Senhor não falou comigo. Só eu e Deus. Aí eu abri a Bíblia de forma aleatória. Aí caiu Ezequiel 42, olha lá. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos que estão diante do pátio do... Gente, quando saiu essa palavra templo, eu gritava dentro do quarto, eu chorava, eu senti Deus dentro do quarto, eu senti a presença dele, porque saiu justamente a palavra templo. Eu gritava, eu chorava, eu glorificava. Olha, Deus falou comigo. Sabe aquele alívio? Que Deus tinha falado comigo, que não era coisa do homem. Aí naquele momento que eu estava ali emotivo, glorificando, Deus falou comigo assim: você não leu nem o segundo versículo ainda? Versículo 2. Leia o versículo 2. Olha lá. O prédio, não, isso mesmo, tinha, não, 100 côvados. Coloca na tradução que tem 25 metros, 25 por 50. Mudou a versão aí, parece. Deixa eu ler aqui. Olha lá, ó.
o edifício, né, o templo, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de... 50 vezes 25 dá quanto? 1.250 o tamanho do terreno. Eu falei, não, pera aí. Não, pera aí. Aí o versículo 3 você coloca o que tem galeria, tá, Yuri? Agora, olha que coisa interessante. Gente, Deus deu o nome templo e o tamanho do terreno. Eu chorava, eu gritava, como assim? Como assim o tamanho do terreno? O Senhor deve ter colocado isso na Bíblia. Só que quando eu fui no terreno, eu falei, Senhor, o meu desejo era ter aqui um templo e uma galeria. Esse é o nosso desejo. Agora, Deus falou comigo assim, olha, ler agora também o terceiro versículo, porque são 3 terrenos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha lá, em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia o quê? Falei, não, Deus colocou galeria na Bíblia. Não tem como, não tem galeria na Bíblia. Gente, não tem como a gente não dizer que não é Deus. Todos os detalhes que é Deus que está na construção desse templo. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Você tem dúvida? Pergunta para o seu irmão, você tem dúvida que é Deus? Não tem como não ser Deus. Templo, medida e ainda galeria. Mostra para mim como vai ficar o templo aqui. Vai ter algumas mudanças, mas depois eu vou passar para vocês. Mas é praticamente isso aí, ó. Olha como vai ser o templo. Parece que o formato saiu errado. Parece que saiu um formato errado aí. Não sei se consegue mudar. Consegue? Olha, melhorou. Tá vendo? Ali vai ser a torre de oração, que vai funcionar 24 horas. Vai ter elevador nessa parte aqui. Amém? Coisa chique, coisa de Deus. Vai ter a galeria, a parte de baixo. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou falar bem rapidinho também. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande em relação às parcelas. Se o Cicobi tivesse feito num prazo de 20 anos, 25 anos, com certeza seria mais suave para a gente. O Cicobi fez essa operação em apenas 5 anos. Significa que nós estamos pagando todo mês 27 mil de operação, todo mês. Mas glória a Deus, todo mês o Senhor tem trazido a provisão. Amém? Às vezes fica um pouco justinho, apertadinho, mas todo mês Deus tem trazido. Agora, para construir esse templo, não tem como usar os recursos da igreja. Nós vamos ter que fazer um propósito. E nós levantamos um propósito para que todos vocês pudessem participar desse propósito. O que nós fizemos? O valor que você vai ofertar para a construção desse templo, eu não quero de maneira nenhuma que você use cheque especial, que você pegue emprestado. Não. Você só vai ofertar, bispo, não vai me apertar, eu quero fazer parte, é uma semente, eu quero fazer parte desse projeto. Aí você vai fazer isso. Agora, o valor da sua oferta também, do voto, não pode influenciar no seu dízimo,
tá? Você tem que entregar o seu dízimo, a sua oferta normal. Então esse valor é o que cabe realmente no seu bolso, tá? Nós sabemos que aqui na igreja tem pessoas que têm condição de dar um valor maior, outras não têm condição de dar um valor maior. Então aquilo que realmente cabe no seu orçamento, sem te dar algum prejuízo financeiro, sem tocar nas suas finanças, amém? Então eu gostaria que você, no final do culto, inclusive a pastora Riete vai estar lá fora, tá? Com os carnês, você vai escolher o seu carnê. Nós fizemos isso em 12 parcelas. Fizemos em 12 parcelas, porque vai chegar daqui a 12 meses, bispo, eu quero renovar. Você pode renovar, porque eu acredito que vai ser uma obra de 2 ou 3 anos, amém? Amém? 2 a 3 anos, em nome de Jesus. E aí você pode renovar. Nós separamos os carnês da seguinte forma: nós separamos 400 carnês de R$50, 400 carnês de R$50, separamos 200 carnês de R$100, 100 carnês de R$200, 50 carnês de R$500, e fizemos também, deixa eu lembrar aqui, 20 carnês de R$1.000 e 10 carnês de R$2.000. Então aquilo que couber no seu orçamento, bispo, eu quero lançar essa semente. A gente não pode esquecer que a Bíblia fala sobre isso, né? Quanto maior a sua semente, maior vai ser também a sua colheita. Se você tem condição de fazer um propósito de R$100, de R$500, faça de R$100, de R$500, amém? E nós fizemos também esse propósito de R$50. Então no final, você vai dar o seu nome, nós vamos preencher o seu nome, telefone, você vai pegar o seu carnê, e o que nós vamos fazer? O primeiro, nós vamos fazer um sorteio aqui. Na verdade vai ter um prêmio para todos aqueles que pagarem em dia os seus carnês, entendeu? Dentro do mês, vai ter um prêmio, né? E qual vai ser o prêmio? Coloca o prêmio aí que vai ser o primeiro prêmio. Vai ser essa moto, olha. Amém? A imagem não saiu muito boa. É scooter, né? Que fala scooter elétrica para você. Não precisa ter carteira, tá? Elétrica, não vai gastar combustível, tá vendo? Só que tem um detalhe: nós vamos comprar essa moto, né? Esse veículo, essa semana. E o valor dele é 5.500. A gente vai estar expondo ali fora, vai deixar ali fora. Todo mês a gente vai tentar, durante 12 parcelas, a gente vai dar um veículo desse. Amém? Amém? Aí você pode escolher. Você pode escolher, pode aplaudir. Aí você pode fazer o seguinte: você pode escolher. Ou você pega o valor de 5.500 ou pega a moto. Amém? Porque aí a igreja não tem que comprar outra. Então a gente vai estar fazendo isso. Amém? Outra coisa, eu acho que é só isso mesmo, tá? A pastora Henriette vai estar lá fora, anota o nome. O sorteio, o primeiro sorteio dessa scooter vai ser na próxima ceia do mês de julho. Toda ceia a gente vai, você, por exemplo, dentro do mês, você vai pegar o carnê agora. Inclusive nós vamos estar falando até durante todo esse mês, a gente vai estar falando em todos os cultos, porque tem muitas pessoas, né, que às vezes vêm em outros cultos. E você vai pegar, preencher o seu nome, telefone. Nós vamos colocar uma urna aqui, você pagou, coloca dentro da urna, e na ceia a gente vai estar fazendo o sorteio. Amém? Posso contar com você? Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus
Efésios capítulo 5. Deixa aberto, mas antes eu queria falar algo para vocês. Daqui a pouco a gente lê esta palavra. Primeiro eu quero que você ore por mim. Estenda suas mãos, ore pela minha vida, para que eu seja instrumento do Senhor, a sua vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos separou para estarmos aqui nesta manhã, para ouvir a tua palavra. Eu creio, Senhor, eu creio que sairemos daqui, Senhor, saciados pela tua palavra. Usa-me como instrumento do Senhor. Estou aqui apenas como instrumento do Senhor. Que tudo o que eu falar não seja de mim mesmo, mas seja do Senhor. Assim eu oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. A palavra hierarquia no dicionário, olha o que diz sobre hierarquia: organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre elementos de um conjunto, ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de o que? Responsabilidades. Isso é hierarquia. Tanto o mundo físico como o mundo espiritual, ele é movido por hierarquia. E tanto o poder das trevas como o poder da luz é movido pela hierarquia. Cada membro exerce o seu papel, cada membro se posiciona de acordo com a sua autoridade que foi outorgada. E a hierarquia, tanto no mundo físico como espiritual, ela precisa ser estritamente cumprida, praticada. Se tratando do governo celestial, como que funciona? Qual é a hierarquia? Quem está no comando? Quem é o supremo? Deus Pai. Segundo lugar, Deus Filho. Terceiro, Deus Espírito Santo. Essa ordem é obedecida tanto pelo Deus Filho como pelo Deus Espírito Santo. Jesus deixou isso sempre bem claro, mesmo ele sendo Deus, mas ele sabe que a última palavra é do Pai. Ele se submete ao Pai, ele obedece ao Pai. E por isso que o governo celestial funciona, dá certo. Porque quando se quebra esse princípio, nenhuma organização subsiste. E no reino das trevas, por isso que a Bíblia fala que o reino das trevas muitas das vezes é muito organizado, porque existe Lúcifer, que é o comandante principal do reino das trevas. Existem os demônios que se submetem e que obedecem e que não invadem o espaço um do outro. Por isso que eles são organizados, porque eles caminham debaixo de hierarquia. Nós falamos do governo espiritual, tanto do reino das trevas como do reino da luz.
mas a metodologia no mundo físico é a mesma, tanto nos órgãos governamentais como no seio familiar. Mas nessa manhã eu quero falar mais sobre o seio familiar, e se tratando principalmente do sacerdote. Olha o que a Bíblia fala sobre o sacerdote. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios 5, a partir do versículo 22. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Lá no início do texto, a Bíblia deixa bem claro sobre quem é o cabeça do homem. O texto vai dizer que Cristo é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher, e que o pai e a mãe juntos é o cabeça dos filhos. Essa ordem não pode mudar, porque quando essa ordem muda, há uma inversão de valores, há quebra de princípios. Deus estabeleceu o homem como cabeça da mulher, e nós precisamos seguir essa ordem, precisamos seguir essa direção. Eu não estou falando de autoritarismo, não, eu estou falando de uma autoridade bíblica. A mulher entendendo o seu papel como vaso mais frágil, e o homem entendendo que ele é o cabeça do seu lar. Deus escolheu dessa forma, e nós não podemos inverter isso. Nós temos que seguir esse espaço. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, vamos ler o texto. Isso antes do pecado. Olha o que Deus falou para Adão. Gênesis capítulo 2, versículo, eu acho que está tendo problema aí, né? Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Vamos ler o texto aqui. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o quê? O lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Deus não falou com a esposa, Deus não falou com a mulher, Deus falou com o homem, Deus falou com o sacerdote. Essa foi a missão que Deus deu para o sacerdote. Agora, quando eles cometeram pecado, olha o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde o que está? Quando Eva cometeu o pecado, que ela comeu daquele fruto e deu para o seu marido, quando Deus vem prestar contas, Deus não se dirige à mulher, Deus se dirige ao sacerdote, porque a função era dele, a responsabilidade era dele. Por isso que o texto diz que Deus procurou Adão
para perguntar o que aconteceu, Deus não foi para Eva, porque a função, a responsabilidade, ela foi dada para o homem, para o sacerdote. E olha o que aconteceu quando Deus veio perguntar para Adão. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 12, olha o que diz o texto. O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu o quê? Comi. Aí Deus agora, como o sacerdote não assumiu o seu papel, Deus vai ao encontro da mulher, versículo 13, olha lá. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Deus pergunta para o sacerdote fala que a culpa é da mulher. Deus pergunta para a mulher, e a mulher vai dizer que a culpa foi da serpente. Qual é a conclusão que nós chegamos desse texto? Quando o sacerdote não assume o seu papel, ele entrega o governo da sua casa para o diabo. Quando ele não cumpre o seu papel. Por isso que quando vem a destruição numa família, num casamento, tanto marido e esposa são responsáveis por isso, mas a cobrança maior, a responsabilidade maior é do sacerdote. Porque Adão poderia muito bem, quando Eva veio oferecer o fruto, ele poderia repreender Eva e dizer: não, Eva, Deus falou para não comer, Deus falou para não tocar, colocar ela no lugar dela, mas ele não teve essa atitude de colocar a sua esposa no lugar dela, na função dela. E aí o pecado veio ao mundo por causa da negligência de um sacerdote. Eva teve culpa? Teve, porque a Bíblia também fala que a mulher sábia edifica a tua casa. Mas Deus sempre vai cobrar do sacerdote, sempre vai fazer isso. Inclusive nós, como líderes, como anjo desta igreja, a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, acho que é 4,17, que quando Deus vier trazer juízo sobre a terra, a primeira cobrança vai ser de quem? Dos anjos da igreja, dos pastores da igreja. A nossa responsabilidade é muito maior. Então o cajado vai ser maior para o sacerdote, querido, porque a responsabilidade de proteger, de guardar, de dar direção é dele. Precisamos entender que as nossas mulheres são os vasos mais frágeis. A Bíblia fala sobre isso. Eu quero abordar a função do sacerdote em 3 aspectos. Amém? Vocês estão calados por quê? Eu quero abordar a função do sacerdote em 3 aspectos. O sacerdote como marido, o sacerdote como pai, e o sacerdote como líder espiritual. Amém? O sacerdote como marido, Efésios 5:25. A Bíblia diz que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como assim? Como que Cristo amou a igreja? Cristo deu a vida pela igreja. Essa é a função do marido. Ele precisa dar a sua vida pela sua esposa, amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele morreu por ela. Agora, o que uma esposa espera do seu marido? O marido espera da sua esposa que ela seja uma mulher sábia. Mas o que a mulher quer identificar do seu marido? É o tripé do casamento. Diga comigo assim: provedor é aquele que traz segurança e aquele que está presente.
Efésios capítulo 5, versículo, não é Efésios não, Gênesis 2,15, a Bíblia diz que a função de provedor foi dada para Adão. O texto vai dizer que Deus falou: você que vai lavrar a terra, você que vai plantar, você que vai trazer o sustento, você que vai trazer o alimento. A função do sacerdote, como marido, como provedor, querido, quem tem que sustentar a casa é o marido. A responsabilidade de pagar a conta de luz, a conta de água, o aluguel, a responsabilidade de trazer alimento para sua casa, não é da mulher, é do marido. Agora, eu não estou dizendo que o marido às vezes ficou desempregado e que a sua esposa não possa ajudar no lar, nada disso. Mas desempregado por um tempo, querido, pelo amor de Deus, você não vai ficar a vida inteira nas costas da sua esposa, não. Isso não é bom. Isso descredibiliza você como provedor, como sacerdote. Isso não é bom. A responsabilidade de trazer o alimento, de pagar todas as contas, é sua. Você é o provedor. E é isso que a mulher espera de um marido, que ele seja o provedor. Uma outra coisa que a mulher espera do seu marido: a mulher, querido, ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir segura. Resumindo, a mulher quer um macho do lado dela. A mulher quer um macho do lado dela. Não é uma franga, não, é um macho. Mulher gosta de se sentir segura. Quando aparece uma barata, quem mata? É você ou a mulher? Tem homem aí que corre, querido. É verdade, Fernando? Você corre de barata, vai mudar hoje. Aí, mesmo que você está morrendo de medo da barata, vai lá e mata ela, rapaz. Ela fala: esse homem é um macho mesmo. Você está morrendo de medo, mas você tem que ter o papel de macho, querido. Você precisa trazer segurança para sua esposa. Amém? Mulher, querido, deixa eu falar algo para você. Mulher gosta de ser governada. Você acha que mulher gosta de governar? Não é o papel dela. Ela só governa porque o cara não assume o papel. Mas você acha que ela tem desejo de governar? Não tem, porque não é o papel dela, quebra princípio. Aí o cara não se levanta, é um banana, aí a mulher tem que governar. Aí é um problema muito sério. Inversão de valores, quebra de princípio. Então a mulher, ela precisa se sentir segura. Imagina, a sua esposa vem falar com você: amor, tem conta para pagar, tem um negócio assim, 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 e você fala assim: amor, não sei o que eu vou fazer. Pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus, mesmo que você não consiga nem ver a saída, amor, vamos pagar essa conta. Nem que eu tenha que vender água na praia, nem que eu tenha que fazer qualquer coisa, não se preocupe, descansa seu coração, nós vamos pagar essa conta. É isso que a mulher quer ouvir, segurança. Eu me lembro quando eu estava passando por um momento financeiro muito difícil. Eu fui para o Espírito Santo. Eu fiquei nos Estados Unidos 6 meses. Aí fui para o Espírito Santo, passando aquela crise na minha vida. E lá no Espírito Santo, glória a Deus, eu conheci a Gileade no Espírito Santo. E fiquei 15 dias com minha esposa em Caratinga, Minas Gerais. A nossa filha tinha 6 meses de nascida. 6 meses. Eu fui para Vila Velha. Cheguei em Vila Velha sem nada, sem dinheiro nenhum, mas com as certezas que Deus ia fazer algo para a minha vida. Durante toda a minha vida, desde os 9 anos de idade, eu sempre trabalhei na minha vida. Nunca fiquei sem trabalhar. Sempre fiz qualquer coisa, mas nunca fiquei sem trabalhar. Querido, eu fui criado debaixo de borracha. Era borracha.
aquela correia de fusca de motor. Não sei quem tem a minha idade aqui sabe. Uma correia que gira o motor do fusca. Eu apanhava com aquela correia, mas era um vergalhão. E isso me ensinou muito. Me ensinou muito. Vara de goiaba. Vara de goiaba. Era uma lapada só. E ficava o vergalhão. Mas me ensinou muito. Ah, como essa vara me ensinou. Dentro da igreja, menino não para de correr dentro da igreja. Nunca vi isso. E os pais não falam nada. Menino fica gritando dentro da igreja, mexendo com aquela pessoa. Ei, eu me lembro disso. Fui católico, né? Durante um bom tempo da minha vida. Minha mãe, em qualquer lugar que eu estava, eu não sei se você já teve isso, ela vinha fazer assim, ó. Lá em casa a gente acerta. Ai mãe, ai mãe, ai mãe. Ficava quietinho. Lá em casa a gente conversa. E conversava mesmo. Conversava mesmo. A vara é bíblico. Você sabia que a vara é bíblico? É bíblico? Hã? É bíblico a vara. Cuidado com esse amor que eles estão falando aí, que estão pregando. Esse amor não é bíblico não, tá? O amor que tudo pode? Não. O amor de verdade é amor que tem correção, disciplina. Esse que é o amor verdadeiro. Quem ama, corrige, disciplina. Olha o que diz Provérbios 23, versículo 13 e 14. Olha lá. Provérbios 23, 13 e 14. Vamos ler, olha lá. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, volta lá. Ela não. Eu estou vivo, gente. Apanhei muito. Olha lá. Versículo 14. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará o quê? Tem tradução que fala que livrará a alma do filho do inferno. Corrigir com a vara. Em nome de Jesus. Você que tem projeto aí para ter filhos, que não é casado, essa palavra é para você também, viu, Fernando? Usa a varinha, cara. Como que a varinha faz bem? A Duda já tomou as varinhas, né, filha? E a varinha vem bem. A Duda teve um dia que ela estava pirraçando, mas pirraçando. Gente, eu fiquei uns 10 minutinhos, esperava, e ela pirraçava, viu? Nunca mais a Duda pirraçou, né, Duda? E hoje essa menina de Deus aí não morreu, tá aí, ó. Olha lá, Oséias capítulo 4, versículo 6, olha o que diz o texto. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o quê? O conhecimento. Pelo fato de vocês, o quê? Sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Aconteceu isso com Eli. Visto que se esqueceram da lei de seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Sacerdote Eli não soube corrigir os seus filhos, perdeu o seu posto, e hoje tudo que se prega não fala do bem que Eli fez, mas fala do mal que ele fez com seus filhos. Foi omisso com seus filhos, por não exercer o seu papel de sacerdote, o seu papel como pai, né? Agora, quando você se posiciona, olha o que acontece. Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 18. Vamos ler o texto. Vamos ler comigo. 1, 2, 3. Ponha essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos.
falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Falamos da função do sacerdote como marido, como pai, e agora, para finalizar, a função do sacerdote como líder espiritual. 1 Timóteo 5,8, vamos ler o texto. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que? O papel do líder, do sacerdote, como líder espiritual. Quem tem que puxar a fila de oração é você, querido. Quem tem que puxar a fila de jejum é você. Quem tem que puxar a fila da leitura da palavra é você. Como que você quer que os seus filhos sejam exemplo, se você não é exemplo dentro de casa? Quem ora na sua casa? Quem busca na sua casa? Quem faz jejum na sua casa? Essa é a função do sacerdote como líder espiritual. Os seus filhos precisam olhar você com o joelho no chão. Os teus filhos precisam olhar para você e ver você fazendo a leitura da palavra. Os teus filhos precisam olhar para você e ver que você é um homem que faz jejum, que vai para o monte, que busca, que ora. Qual exemplo como líder espiritual você está sendo para os teus filhos? Eles vão seguir o teu caminho, eles vão seguir o teu exemplo. Qual o dia que o seu filho te viu na mesa, orando, chorando, clamando? Esse é o seu papel como sacerdote, líder espiritual da sua casa. Todos os dias na nossa casa, tem dia que às vezes a gente está um pouquinho cansado, mas geralmente, quase todos os dias, chamamos a nossa filha antes de dormir, a minha esposa, nós fazemos um ato profético com a ceia, tomamos a ceia, e naquele momento ali nós oramos: Senhor, te agradecemos pelo dia, te agradeço pela minha esposa, pela minha filha, te agradecemos pela igreja, te agradecemos pelos membros da igreja, pelos líderes da igreja, e ali nós oramos, clamamos, mas isso precisa partir de mim, como sacerdote. Se eu deixar de orar, se eu deixar de buscar, daqui a pouco todo mundo para. Então você, como o sacerdote, como líder espiritual, você que puxa a fila da sua casa, nós somos a atalaia de Deus. O sacerdote é como um atalaia. Ezequiel 33:6, somos como atalaia de Deus. O sacerdote é o maior responsável pela salvação da sua família. Amém? É o maior responsável. Você vai definir até onde a sua família vai no envolvimento com as coisas espirituais. Por isso que você precisa investir mais tempo. Você está sendo observado. Você tem que ser referência para os seus filhos e para a sua esposa. Eu estou concluindo a mensagem. É poderoso o que Josué fala em Josué 24, versículo 15. É poderoso. A gente fala muito sobre essa passagem, porque naquele momento ali, Josué, ele chama o povo, ele ministra para o povo, dizendo o seguinte: olha, tudo que Deus fez
tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Nenhuma vírgula caiu por terra. E hoje nós estamos aqui diante da promessa, daquilo que Deus fez. Só que a partir de agora cada um vai tomar um rumo na sua vida. Cada um vai tomar um rumo na sua vida. Eu estou aqui como sacerdote, como líder espiritual, como pai espiritual de vocês. Mas agora eu preciso dar uma direção para vocês. Eu não sei qual é o posicionamento que vocês vão tomar a partir de agora. Mas uma coisa eu tenho consciência: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ver que ele não disse servirei, ele colocou no plural, serviremos. Ele não perguntou esposa, ele não perguntou filho, não perguntou não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O sacerdote definindo a direção da sua família e da sua geração. Eu quero convidar você a ficar de pé. Depois eu vou trazer a palavra das mulheres, tá? Vocês ficaram aí cutucando o marido. Tá vendo aí, amor? Vou trazer de vocês também, tá? Vou trazer de vocês também. Eu quero fazer uma oração específica. Específica. Até mesmo para você que é solteiro, homem solteiro. Você vai casar, querido, em nome de Jesus, amém? Você vai casar. E que você possa receber esta palavra e fazer uma reflexão. Senhor, será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom líder espiritual? O que está faltando em mim? O Senhor falou com você hoje. E eu vou estar ungindo você. Eu vou estar ungindo você aqui na frente. Os homens, hoje vamos fazer específico com os homens. Para que você seja um melhor marido. Para que você seja um melhor pai. Para que você seja um melhor líder espiritual. A sua geração depende do seu posicionamento hoje. Como você se posicionar hoje vai definir o destino da sua família, da sua casa. Deus te colocou como sacerdote. E o dia que Deus for fazer uma cobrança, Ele não vai vir cobrar da sua esposa, dos seus filhos, Ele vai vir cobrar de você, como sacerdote. Então eu quero convidar na hora do louvor, bispo, eu quero ser o melhor pai. Eu quero ser o melhor marido. Eu quero ser um líder de excelência para minha família. Eu vou estar ungindo você. Você vem aqui à frente, se você quiser ficar de joelho aqui. Eu quero convidar você, no momento do louvor, estar aqui conosco.